João 17, do 1 ao 3. Nós vamos estar lendo todas as referências da palavra na NVI. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Até aqui, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que esta palavra esta noite venha trazer frutos de 100 por 1 em nossas vidas, no nome de Jesus, amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade. Irmãos, a palavra de hoje, ela está muito ligada com a ceia do Senhor, que a palavra de hoje é Cristo em nós. Nós lemos aí em João 17, frisar o último versículo que diz: esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Há 2000 anos Jesus veio à terra e disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E o único propósito do Pai em enviar o seu Filho é para que eu e você pudéssemos receber a impartição da vida de Deus em nós. Cristo em nós, aquele que se une com Cristo é um com Ele. Nós temos Zoe, que é a vida de Deus em nós. Então isso é a impartição da vida de Deus em nós. E Ele disse: nisto é glorificado o Pai, e esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, o Seu Filho, a quem o enviaste. E Jesus disse: eu sou a vida. Jesus não disse eu tenho a vida, Ele disse eu sou a vida. Ele não disse eu tenho o caminho, Ele disse eu sou o caminho. Ele não falou eu tenho uma verdade para você, Ele falou eu sou a verdade. E é isso que é apresentado para nós, irmãos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer que Ele não nos dá simplesmente algo, mas Ele mesmo se dá a nós. Em João 5, Jesus está falando com os religiosos, fariseus, e diz: vocês estudam as Escrituras e vocês pensam que só aqui na palavra está a vida eterna. Mas olha que lindo, irmãos, as Escrituras dizem que a vida eterna viria. Imagine Jesus diante dos religiosos ali, e todos eles ali na letra, no mandamento e mais mandamento, e Jesus está ali diante deles, fala bem assim: vocês estão estudando a palavra, só que vocês não estão acreditando naquilo que a palavra disse que viria. Eu estou aqui diante de vocês, eu sou o filho amado do Pai, estou aqui, e vocês não estão acreditando. Em outras palavras, que palavra é essa que vocês conhecem, se quando o Filho está aqui na terra vocês estão duvidando? Uau! Eu vou ler para vocês, né? A vida eterna viria, e agora que a vida eterna está aqui, eu sou a vida eterna, vocês não querem vir a mim, para que tenham vida, e para que a tenham em abundância. Lá em João 5, 39 ao 44, eu quero ler com vocês, João 5, 39 ao 44, diz assim, é exatamente o que nós acabamos de falar, ó: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês, sei que vocês não têm o amor de Deus. Olha o que Jesus está falando com eles: vocês conhecem a palavra, mas não acreditam naquilo que a palavra diz que viria. Eu estou aqui. Eu não aceito glória dos homens, mas eu conheço vocês, eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se o outro vier em seu próprio nome, vocês aceitarão. Como vocês podem crer, se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Olha isso aqui, irmãos, olha o que Jesus está dizendo. Como vocês podem crer, se vocês gostam só da glória de uns com os outros assim? Tem até uma passagem que fala que em certo momento, alguns, para chamarem a atenção, para dizer que são aquelas pessoas que oram ou que fazem jejum, eles gostam de apresentar para todo mundo que estão fazendo. Mas a palavra de Deus fala que não é assim que a gente tem que se apresentar.
para colocar uma cara de sofrimento, ou para colocar uma roupa diferente de todo mundo na rua, para dizer que nós somos crentes, nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos ensina algo, irmãos. Foi o que nós cantamos aqui, a primeira canção: entre no seu quarto e feche a sua porta. Deus está mais satisfeito, não com aquilo que você está expondo para dizer que você está fazendo, mas Deus está mais satisfeito em ver aquilo que você está fazendo quando ninguém está te vendo. Automaticamente o que você faz no secreto vai refletir quando você está no altar, quando você está diante dos seus familiares, quando você está diante dos seus amigos. A vida que você tem aqui dentro de você, e você começa a ter uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, isso vai se refletir no seu dia a dia. E aqui está dizendo, o que Jesus disse para os religiosos se aplica para nós, gente, porque a mesma escritura que eles estudavam é a mesma escritura que eu e você a gente estuda, é a mesma palavra que a gente acredita. Eu não sei o que você busca quando você lê a Bíblia, só uma teologia, uma doutrina, ou para quem já prega, se você só lê as escrituras quando você vai pregar, meu Deus, deixa eu ler a palavra que eu tenho que pregar, eu tenho que falar em algum lugar, deixa eu ler aqui, deixa eu pegar uns textos aqui, Irmãos, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, isso tem que ser o nosso devocional. E aí, é interessante, irmãos, que na palavra de Deus, você consegue ver Cristo, não só no Novo Testamento, mas você consegue ver tipologia de Cristo em todos os livros da Bíblia, e nós temos falado muito sobre isso nesses dias. Jesus diz, a palavra de uma forma geral, ela dá testemunho de mim. O que ele quis dizer foi que o propósito da Escritura é nos levar a Cristo. Irmão, a palavra de Deus, ela existe para dar testemunho de Cristo. A palavra de Deus é o próprio Cristo falando isso com os religiosos. Vocês estão lendo a palavra, mas vocês precisam de entender que a palavra está falando sobre mim e eu estou aqui. Por isso, irmãos, que Deus não quer só que a gente conheça a palavra, mas Deus quer que a gente transborde da vida de Cristo em nós. Deus quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Nós falamos que o que os profetas do Antigo Testamento viveram, o maior profeta que Jesus fala que foi João Batista, todos eles não tiveram o privilégio de ver o que eu e você estamos vivendo hoje, irmãos. João Batista, nós falamos isso, ele falou bem assim: olha, eu estou batizando, mas depois de mim, falando de Jesus, vem alguém que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele mesmo falou bem assim: Jesus, eu quero esse batismo, eu quero ser batizado por ti. Irmãos, tudo que os profetas do Velho Testamento profetizaram a respeito de Cristo, eles profetizaram, mas não viveram essa realidade. O próprio João Batista, que abriu o caminho para Cristo, ele não viveu o que é ter um batismo no Espírito Santo. É o que hoje eu e você temos o privilégio de ter, irmãos. Você está entendendo? Aquilo que nós estamos vivendo é diferente do que os profetas viveram, do que o próprio João Batista viveu. A Bíblia diz que o menor no reino do céu é maior do que João Batista, irmãos. O que nós temos hoje, carregar essa presença do Espírito Santo dentro de nós, nos torna maiores do que João Batista. Por quê? Porque o nosso coração está aberto. Hoje nós somos a habitação do Senhor. É para a gente ficar muito feliz com isso, irmãos. Se você entender a história, e você entender o que está disponível para nós hoje, a própria palavra, ela dá testemunho de Cristo. Você pode ver Cristo no livro de Daniel, irmãos. Como assim, pastor? Até que você vê o quarto homem na fornalha de fogo. Esse é a tipologia de Cristo, aquele quarto homem na fornalha de fogo, irmãos. O Cristo vivo vai se revelar a você. Paulo disse o seguinte: agradou a Deus que me escolheu no ventre da minha mãe para revelar o seu Filho em mim. Irmãos, o que você vai agradar aos seus pais, o que você vai agradar a Deus, é Cristo manifestado em você. Você pode ter tudo, você pode fazer tudo, mas o que mais interessa a Deus, o propósito que eu e você estamos vivos, é manifestar Cristo nesta terra. E o Cristo vivo vai se revelar a você, irmãos. Gálatas, o capítulo 1, o versículo 15 e 16. Mas Deus, isso aqui é Paulo que está dizendo, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma.
Irmãos, o fato de eu e você sermos gerados é para nós agradarmos a Deus, honrarmos a presença de Deus. Se você quer honrar os seus pais, isso desde quem é pequeno, desde quem já é casado, desde quem já é adulto, se você quer honrar os seus pais, não é o melhor que você faz aqui na terra, isso é muito bonito, isso é muito importante. Se você quer honrar os seus pais de verdade, honra estando na presença de Deus, manifestando Cristo. Até porque, irmãos, se você tem históricos de maldições em famílias, coisas que aconteceram, pastor, mas eu sou assim porque meu tio foi desse jeito, eu sou assim porque meu tataravô era desse jeito, eu sou assim porque meu avô, porque meu pai, porque minha mãe, porque minha mãe fazia isso, porque meu pai fazia isso, essa maldição está na minha vida. Ei! Quando Cristo está em nós, maldições são quebradas. Então hoje você temos a oportunidade de viver esse nome, de manifestar Cristo e entender que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós temos que estar nesse lugar no Senhor. Da mesma forma que Paulo disse, desde o ventre eu fui separado por Deus para que Cristo se manifestasse em mim, e pelo fato dele se manifestar em mim, eu estou pregando a palavra. Irmãos, entenda uma coisa: você não precisa de ser pastor ou pastora, de fazer parte de um ministério para assim você pregar, mas todos os dias você pode anunciar a palavra de Deus aonde você está. Isso é manifestar vida. Nós falamos que quando a gente está aqui pregando, irmãos, eu não estou simplesmente pregando, eu estou repartindo e impartindo vida de Deus para nós aqui essa noite. Hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui, irmãos, mas quando você toca, quando você canta, quando você está no seu trabalho, quando você está dentro do seu carro, quando você está dentro do ônibus em pé lá, você tem a oportunidade de manifestar Cristo onde você está, exalar o bom perfume de Cristo. Nós somos cartas vivas. O nosso objetivo é conhecer a Cristo, é conhecê-lo em meu espírito e desfrutar dele. Irmãos, a nova aliança é a manifestação da vida de Cristo dentro de mim. A nova aliança é a manifestação de Cristo dentro de nós. E Paulo estava escrevendo isso para uma igreja mais carnal do Novo Testamento, os Gálatas, e ele diz: vocês são crianças tontas, eu apresentei a vocês Cristo claramente crucificado, e vocês voltaram atrás às práticas do judaísmo. Mas um dia agradou a Deus, que me escolheu no ventre da minha mãe, revelar o seu Filho em mim, para que eu pregue aos gentios. Irmão, se isso aconteceu com Paulo, isso não é diferente para nós. Eu declaro, irmãos, que mais e mais a partir de hoje, esse escrito, a palavra de Deus, que veio testemunhar a respeito de Jesus, que veio falar de Jesus, essa palavra vai tomar mais e mais as nossas vidas. Esse escrito vai ser revelado em você, vai ser revelado em nós, e esta palavra já está em você, irmãos. Quem é a palavra? Cristo. Quem é o verbo vivo? Cristo. Lá no Antigo Testamento também foi com glória. Paulo falou que a antiga aliança, o velho pacto, o velho testamento também foi com glória. Vou te dar um exemplo. Pensa em um pacto. Aliança é a mesma coisa do que um pacto. Então pensa lá no velho pacto, na velha aliança. Quero pegar a palavra pacto. Quando um pacto abre um oceano, abre um mar vermelho, irmãos, isso é glória ou não é? Ou você vai me falar que todo dia você vê um mar vermelho se abrindo? Você vai falar que você vai lá em Camburi: pastor, fui lá em Camburi hoje, estava lá sentado na praia lá em Camburi, fui lá na praia da costa também, pastor, e eu vi o mar se abrindo lá diante dos meus olhos. Irmãos, isso não é uma coisa normal. Um pacto com glória também teve no Velho Testamento, o mar se abrindo, irmãos. Quando um pacto é capaz de derrubar muralhas, isso é um pacto glorioso, irmãos. Muralhas serem derrubadas. Durante 40 anos, não para por aí, olha isso aqui, irmãos. Durante 40 anos Israel caminhou em um pacto velho, na velha aliança, e a Bíblia diz que aquele povo nunca ficou doente. Você parou para pensar isso? Estou falando de 40 anos, eles nunca ficaram doentes. A palavra diz que não havia doentes entre eles, e tudo isso no velho pacto. Isso é glória ou não é, irmãos? Imagine 40 anos da sua vida, do 0 aos 40, você não tem nenhuma enfermidade. Se fosse nos dias de hoje, você ia para o Guinness Book, quero apresentar aqui fulano, 40 anos, nunca teve uma gripe aqui, nunca espirrou na vida. Eu estou falando de um povo que estava no deserto 40 anos, e a Bíblia diz que eles não tiveram nenhuma enfermidade.
não havia doentes entre eles, e tudo isso, lá no Antigo Testamento, nunca foram gastas as suas roupas. Imagine 40 anos, irmão, você com a mesma roupa, e aquela roupa não gastava. Irmãos, hoje, dependendo da loja que você compra uma roupa, você compra a roupa hoje, você coloca na máquina, na primeira lavada a roupa já murcha, né? A roupa já fica toda apertada. Agora você imagina um povo 40 anos no deserto com a mesma roupa, com o mesmo sapato. Isso não se gastava. Isso é glória ou não é, gente? E não para por aí. Deus os alimentou no deserto com água da rocha e o pão do céu. Irmãos, quem é a rocha? É Cristo. Quem é a água da vida? É Cristo. Tudo isso está apontando para Cristo lá na velha aliança. A nuvem de glória, a chama de fogo, tudo isso aconteceu no pacto velho, no antigo pacto, no Velho Testamento. Irmãos, isso é glória ou não é? Só que Paulo disse o seguinte: se o velho pacto foi glorioso, se o povo andou 40 anos sem ficar doente, se o povo andou 40 anos com a mesma roupa e não gastou, se o mar se abriu, se as muralhas caíram, isso foi glória. Se Daniel estava lá, e um quarto homem na fornalha, isso é glória, irmãos. Agora imagine o novo pacto. Se lá atrás isso tudo foi glória, imagine agora nesse tempo presente, na nova aliança. Qual é a diferença, irmãos? Nós estamos vivendo essa nova aliança. Milagres estão disponíveis para mim e para você, mas há algo sobrenatural que Deus está fazendo nesse tempo. A presença no velho pacto era uma presença que enchia o ambiente. Deus vinha e falava com Adão na viração do dia. Isaías estava no templo e disse que a glória de Deus encheu o templo, e que o templo se encheu de fumaça, e que as portas tremiam, e veio um querubim com uma brasa viva para queimar os seus lábios. Tudo isso ocorreu no ambiente, e as pessoas buscavam essas experiências externas. Irmãos, isso é glória ou não é? É glória, irmão. Quando o seu primeiro corpo, quando Cristo inaugurou o novo pacto, o seu primeiro corpo foi crucificado. O seu primeiro corpo, irmãos, foi aquele produzido por Maria. Esse corpo, quando Jesus nasceu, o menino nasceu, um filho foi dado. Esse corpo, Jesus nascendo, Jesus ali de Maria, esse corpo foi crucificado na cruz, para que o segundo corpo, que somos nós, a Bíblia diz, nós cantamos, nós somos corpo. O corpo de Jesus, corpo, foi crucificado. Esse é o primeiro estágio. Mas o segundo corpo somos nós, a igreja. O primeiro corpo foi crucificado para que o segundo corpo, a igreja, fosse manifestado, irmãos. Entende isso aqui? Corpo de Jesus, Jesus foi crucificado para que o corpo de Cristo, a igreja, ela se manifestasse. A gente só pode se manifestar hoje porque Cristo morreu, se não houvesse redenção. Se Jesus viesse na terra e ficasse, ele poderia estar vivo até hoje, se ele não morresse a morte de cruz, que ele veio para fazer isso, irmãos. Mas ele veio para um plano, ele veio para um propósito. Quando ele morre, ressuscita, agora nós temos esse corpo que é a igreja. Cristo é o cabeça, nós somos corpo. E por isso que o corpo, ele se manifesta. Por isso que a igreja se manifesta. O que nós estamos manifestando? Cristo. A Bíblia diz que ele foi feito espírito vivificante. João 1,14. Aquele que é a palavra, ele é a palavra, tornou-se carne. Acabei de falar, nascido ali de Maria, corpo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Até lembrei da sua canção, Lu. Cheio de graça e de verdade, né? Aquela. Irmãos, duas coisas aqui que eu quero falar com vocês. Jesus foi feito carne. Ele foi feito carne porque ele não era carne. Originalmente ele não era carne. Por isso que a Bíblia diz que ele foi feito carne. 33 anos depois diz a palavra, que ele foi feito espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45 a 47.
1 Coríntios 15, 45 1 Coríntios 15, 45 ao 47 diz assim, presta atenção, ó. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Quem é esse último Adão? Cristo. Espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Primeiro o Adão lá, Adão e Eva. Depois o segundo Adão, Cristo, o espírito vivificante. Aí aqui fala, ó, o primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, Cristo, ele era da onde? Do céu. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, Cristo, foi feito espírito vivificante, espírito que dá a vida, que vivifica, e esse espírito está dentro de você agora, irmãos. Irmãos, hoje aconteceu algo diferente, simples, diferente, rápido. No momento da adoração a gente estava aqui fluindo já, sentindo a presença de Deus, e aí de repente o Lohan só olha para mim e fala bem assim: pastor, vão ali orar. Irmão, nós fomos ali atrás, nós fizemos ali um período de intercessão, oramos ali, e de repente quando nós entramos ali atrás, nós lembramos há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, como que era ali atrás, antes da reforma, antes de todas as coisas, e nós começamos a orar, lembrando tantas orações que já aconteceram ali atrás, e hoje nós estamos aqui. Naquele momento que nós estávamos ali atrás, irmãos, a visão se abriu, Deus mostrou tantas coisas que Ele vai fazer e já está fazendo aqui essa noite. Fique ligado naquilo que Deus está operando aqui, irmãos, porque coisas sobrenaturais estão acontecendo. Enquanto a gente está aqui liberando a palavra, irmãos, eu estou debaixo de muito temor, coisas sobrenaturais estão acontecendo. O novo pacto está contido no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento, irmãos, era a Bíblia de Jesus. O Antigo Testamento era a Bíblia de Paulo. Quando Paulo falou bem assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele estava se referindo ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito. Então, quando Jesus falava da palavra, ele estava falando lá do Antigo Testamento. Quando Paulo estava falando a respeito do novo pacto, da nova aliança, ele pegava referências até então da palavra que estava ali disponível para todos, que era o Velho Testamento. Então eles começam a pegar verdades da velha aliança e começam a trazer para esse tempo, para falar da nova aliança. E eu quero falar sobre isso com vocês. Todas as vezes que Paulo fala do princípio do novo pacto, da nova aliança, ele está citando sempre o Antigo Testamento. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele disse, Paulo disse: eu não quero que vocês ignorem os nossos pais. Todos estiveram debaixo daquela nuvem, todos cruzaram o mar, todos em Moisés foram batizados. Lembra que no domingo passado eu falei isso com vocês? Aqui Paulo está fazendo uma referência do Antigo Testamento para ele falar da nova aliança. Todos os nossos pais, aqueles que estavam lá atrás, que abriram caminho, aqui fala, eles foram batizados no mar e na nuvem. Lembra que eu falei no domingo passado que há 2 referências sobre batismo nas águas e batismo no Espírito Santo no Velho Testamento? A Bíblia fala, e nós lemos lá em 1 Coríntios 10, o versículo 1 e 2, fala que em Moisés todo aquele povo foi batizado. Só para a gente recapitular: o povo que estava escravo, eles saíram da escravidão, Moisés foi o libertador. Moisés também é uma figura de Cristo no Velho Testamento. Moisés foi um libertador para libertar aquele povo da escravidão e levar para uma terra prometida, mas antes de entrar na terra prometida, eles tiveram que passar pelo Mar Vermelho. Então, o que a Bíblia está falando? O que Paulo disse? Que em Moisés eles foram batizados no mar e na nuvem. O batismo nesse mar, o Mar Vermelho se abriu, saíram da escravidão, o Mar Vermelho se abriu, eles passaram, os inimigos vieram atrás, mas o mar se fechou, os inimigos morreram e o povo passou. Isso significa o quê? Da mesma forma que eles saíram da escravidão e foram livres e passaram pelo Mar Vermelho, hoje, nesse tempo, eu e você, saímos da escravidão, do pecado e passamos por esse mar hoje, que é o batismo nas águas, representando que nós não somos mais escravos do mundo, escravos de Satanás, mas nós somos filhos de Deus, e por isso nós confirmamos essa decisão descendo as águas. Dia 8 de novembro tem o batismo. Ok.
essa é uma primeira referência, falando de Moisés, para falar de hoje. Agora tem uma segunda referência, que é quando já com Josué. A Bíblia diz que Moisés, ele estende as mãos sobre Josué, e há uma impartição. O que estava sobre Moisés passa para Josué, e a Bíblia diz que Moisés morre e Josué assume a missão. E aí diz que para eles entrarem na terra prometida agora, um segundo mar, ou melhor, um rio iria se abrir, que é o Rio Jordão. O Rio Jordão estava sinalizando aquele povo que antes já havia passado no Mar Vermelho, agora ia passar pelo Rio Jordão para entrar na terra prometida. Essa terra prometida, você passar para entrar na terra prometida, essa passagem do Jordão, ela está apontando para o batismo no Espírito Santo. Por quê? Terra prometida, ok. O que Jesus disse? Vocês estão em mim, nova criatura, salvação, mas eu enviarei a vocês algo que também foi prometido, o Espírito Santo. Assim como eu, Cristo, eu estou na palavra, a palavra fala a respeito de mim, fala que eu viria, mas da mesma forma que eu estou aqui, eu estou anunciando que tem uma promessa depois de mim. Eu enviarei a vocês o Espírito Santo, eu preciso de ir para que ele venha. Então a passagem no Jordão, representando a terra prometida, representa algo que também foi prometido para nós no tempo de hoje, o batismo no Espírito Santo. Irmãos, isso tudo se resume também na nova aliança, você ter esse privilégio. Vamos lá, eu quero continuar esse raciocínio, só recapitulei aqui para a gente entender isso. Por isso que eu estou dizendo que naquela época eles pegavam o Velho Testamento para trazer a base para aquilo que eles queriam falar. Assim como eu falei de uma representação do batismo nas águas e nós sermos batizados no Espírito Santo. E não para por aí. Eu quero ler com vocês lá em 1 Coríntios 10, do versículo 1 em diante. Você vai entender melhor o que o pastor está falando com vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Aqui está falando do tempo de Moisés, ó. Em Moisés, todos eles foram o quê? Batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Aleluia. Está vendo, gente? Cristo lá no Velho Testamento. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e se levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E 10 para terminar: e não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Forte, né? Irmãos, muitos pensam que quando você fala da nova aliança, você está anulando o Antigo Testamento. E a Bíblia começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Cristo, ele vai ser revelado a nós, irmãos, em Gênesis, em Êxodo, em Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. Cristo vai ser revelado. Sempre quando você lê, irmãos, tenta encontrar Cristo nas pequenas coisas. Cristo vai se revelar em todas as Escrituras. Existem 3 termos gregos que definem a palavra, né? A palavra, ela é definida em 3 termos gregos. O primeiro termo é logos. O que é logos? Logos
Você quer um exemplo aqui? Eu vou só repetir para sair na nossa transmissão tudo aqui. Logos é a palavra escrita. Logos, palavra escrita. Rema é a palavra específica para uma pessoa específica, em um momento específico, é o que Deus está falando em um momento, isso é o rema. Um exemplo desse rema, quando Jesus responde ao diabo, quando ele é tentado, ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, ou seja, de todo o rema que sai da boca de Deus. Cada vez que você lê as Escrituras, o rema de Deus virá sobre a sua vida. Você vai entrar em algo vivo, irmão. Por isso, leia a palavra. Cada dia você vai crescer na vida, cada dia você vai crescer na vida eterna que é Jesus Cristo. Agora, o terceiro nível do significado da palavra em grego, que é grafos. É a palavra escrita nas tábuas do seu coração. Na Nova Aliança a palavra diz: eu escreverei a minha palavra nas tábuas do seu coração, em seu espírito novo, na nova criação, porque o autor da Bíblia, hoje ele vive dentro de você. Aleluia! E agora essa palavra está escrita no seu coração, irmãos, porque todos conhecerão o Senhor. E Paulo disse que nós somos uma epístola, uma carta aberta, lida por todos os homens, não escrita com tinta, mas com o sangue de Cristo em seu coração. Irmãos, eu e você somos a expressão de Cristo aqui na terra. Deus não vai usar um bicho, Deus não vai usar um animal, Deus vai usar aquilo que Ele criou para habitar dentro de nós. Ele te criou para habitar dentro de você. Olha isso aqui. Talvez você falou por anos, irmãos, do amor de Cristo, mas agora, o que é Cristo manifestado em você? Talvez você falou por anos do amor de Cristo, mas agora as pessoas vão ver o amor operando através de você. Talvez você falou muito de fé, mas agora as pessoas verão a fé de Cristo operando. Talvez você falou por muito tempo sobre perdão, sobre paciência, mas agora as pessoas vão olhar para você, uma carta viva, vão ler paciência e perdão em você. As pessoas vão ler o amor de Deus em você. Eu quero fechar essa noite com um texto que está lá em 2 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 2 e 3. Eu quero te convidar você já a ficar de pé. 2 Coríntios 3, o versículo 2 e 3, olha só, gente, que texto lindo. Vocês mesmo são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Está falando de você, irmão. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Eu quero que você saia daqui essa noite com essa consciência. O que nós estamos vivendo hoje, uma nova aliança. Se no Antigo Testamento houve pactos com glória, o mar se abrindo, as muralhas caindo, tudo isso que nós falamos hoje, tem muito mais, irmãos. É para você entender que hoje, foi o que o apóstolo Paulo disse, se lá atrás foi com glória, agora é uma glória maior ainda. Saia daqui essa noite com convicção, irmãos, você é uma carta viva. As pessoas vão ler Deus em você, as pessoas vão ver Deus, vão ver Cristo em você. Às vezes não é só você ler a palavra, mas é você ter a vida da palavra em você. Quem é a palavra? Cristo. A gente saindo com essa convicção, queridos, essa noite,
eu acredito que muitas libertações vão acontecer através da sua vida. A gente saindo com essa convicção: pastor, o que é que eu sou? Você é uma carta viva. A palavra de Deus habita em você. A palavra, Cristo, está em você.